Então, vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Vamos cantar os cânticos iniciais para a gente começar. Deixa eu botar aqui. Om Vakratunda Mahakaya Suryakuti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Shri Mahaganapataye Namaha Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Me Sada Om Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjali Panini Sutrakaram Cha Pranatosme Munitrayam Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Então, vamos lá, vou ler o Swastipatha, o Shantipatha. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Gobrammanebhya Shubhamastu Nityam Lokas Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Badrani Pashyantu Makashchiduka Bhavet Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma Amritangamaya Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Então, vamos agora ao nosso Tattva Bodha. Vamos continuar, né? Vou botar o quadrinho aí. Bom dia para o pessoal que chegou e eu não cumprimentei ainda. Alessandra, acho que Elisandra também está aí, né? Bom dia. Então, vamos lá. Nós já vimos que no Tattva Bodha, né? A gente já cantou os cânticos iniciais, já vale como abertura, né, do estudo, mesmo que não seja um estudo profundo do Tattva Bodha, mas dando o significado do texto, né, o assunto do texto, e o sânscrito, né? Então, nós vimos que logo de cara ele já saudou o mestre dele em primeiro lugar, né, o respeito àquele que transmite conhecimento, que é representante da linhagem de mestre, né? Depois ele falou o assunto do livro, e para quem era o livro. E para quem é o livro? O livro, ele fez com esse intuito, aquele livro, para o Adhikari. Adhikari é o aluno que tem a mente preparada para sentar e escutar, né? Cada um tem lá o seu momento,
né? Cada um tem o seu momento, né? Cada aluno tem o seu momento, né? De uma maneira geral, os alunos, não são todos os alunos, né? Tem todos os alunos ou estejam praticando só, ou que estejam no início de uma linha de autoconhecimento, eles estão só querendo aquilo ali. Mas o próprio trabalho daquela linha, no caso, o yoga, aqui vamos falar do yoga, que é a prática, né? Todo mundo entra pela prática, a maioria, né? Entra pela prática, seja a prática de asanas, a prática de meditação, a prática respirações, etc., as várias linhas de yoga, mas nem todos se sentem com vontade de escutar mais sobre aquilo. Eles vão ali pela prática. Isso é natural, é o começo, porque o asana é o grande chamariz, né? É o que seduz. Aí você fica ali. Depois de um certo tempo, é que vai pipocando. Aí um outro tal já quer saber um livro para ler, já começa a perguntar ao professor sobre mais coisas, e assim vai, né? Então, esse aluno que está começando a querer estudar mais sobre aquilo ali, saber mais de onde que veio aquilo ali, qual é o objetivo daquilo que ele está fazendo, esse aluno está se tornando um adhikari, né? Ele antes era um shishya e ele vai começar a se tornar um adhikari. Então, o Shankara falou, esse texto é para o adhikari, é para esse aluno. Ele vai sentar, ele vai ficar escutando, mesmo que ele não entenda, mas aquilo vai atrair ele de tal maneira que ele vai escutar, depois ele quer escutar outro texto, depois ele quer escutar outro texto, ele quer entrar no curso de formação e ele quer escutar. Então, isso aí é o adhikari, porque a mente dele, já preparada pelos asanas, por isso é que todos os mestres dizem, né? O objetivo da prática de asanas, em qualquer linha, seja Dakshina, seja Hatha Yoga, qualquer método de Hatha Yoga, é preparar a mente. Porque o asana é a grande porta mágica de entrada no processo de autoconhecimento. Então, tem os acréscimos do corpo, é claro que é o que atrai é o corpo, né? É a saúde, é o corpo, você se sente melhor, você corrige uma série de coisas e tal, mas o objetivo é a mente que está sendo trabalhada ali, fundamentalmente. Então, aí a mente é que se transforma, né? A mente é que se transforma a tal ponto que ela quer saber mais sobre aquilo ali, ela quer saber mais. Então, aí é que entra um aluno se torna um adhikari. Então, ele diz logo de cara, para quem que é esse texto? É para o adhikari, é aquele que já está... Não é para obrigar ninguém a estudar, não, tem que estudar isso. Assim. Por isso é que nos cursos de formação, às vezes as pessoas falam assim, tem que botar um texto básico. Não, você não pode impor um texto básico, que nem todos os alunos, aquilo ali é a mesma coisa, você vai ter 2 ou 3 que vão se interessar. Então, você tem que esperar que o aluno queira. É um processo individual, então cada um vai ter o seu momento de se tornar adhikari, né? Então, ele continua as práticas, claro, a prática a gente tem que continuar sempre fazendo, né? Uma vez perguntaram ao Iyengar, né, que é um grande mestre de Hatha Yoga, né? Inclusive, o método dele é muito parecido com o da China, né? Parece a mesma coisa, né? Quem faz a Iyengar, mas depois vai fazer da China, parece que é a mesma coisa. Tem umas diferençazinhas, mas é muito, muito parecido, né? E ele... Um dia perguntaram a ele, já senhor e tal, quem dava aula já era um neto dele, né? Mas ele estava lá fazendo a prática. Quando eu estive lá, eu pude presenciar isso. Ele estava lá no Kurunta, lá fazendo as coisas, depois ele começou a fazer os asanas. Então, perguntaram a ele, mas por que o senhor ainda faz a prática? Porque ele já era um grande mestre, né? E aí ele disse assim, não, a prática é para fazer sempre, porque a gente nunca sabe a mente da gente como é que está. Né? Então, a gente vai percebendo a transformação, mas a prática sempre vai ser importante de ser praticada. Né? Então, é isso que vai acompanhando a vida da gente, mas só que a gente já está em outro patamar, né? A gente já quer mais, a gente já quer saber o porquê daquilo ali. Então, por isso que o Shankara, preocupado com isso, ele falou, é para o adhikari, é para aquele aluno que quer escutar, que vai sentar ali e vai ficar escutando. Né? Então, aí ele disse que, aí ele diz, né, que esse adhikari, ele tem algumas qualificações, 4 qualificações básicas, né?
E aí já sabemos que a literatura do Shankara é assim, né? Ele imagina um aluno perguntando para ele imagina um opositor perguntando, um advogado do diabo perguntando um negócio para ele, e aí ele vai respondendo e explicando. Então, como se fosse um aluno imaginário, pergunta, mas quais são as qualificações desse adhikari? Aí começamos a ver que era, o número 1 era Nitya, ele só citou, né? Só citou. Nitya Anitya Vastu Vivekaha, né? Quer dizer, a discriminação ou discernimento entre o que é eterno no universo, o que é eterno e o que não é eterno. Depois ele vai explicar mais detalhadamente. Ele agora só está citando. Então, se você já tem já começou a ler, já mais ou menos tem uma ideia, ou não importa. Porque essas qualificações você não tem todas. O adhikari não tem todo, ele está começando, o adhikari aluno está começando a escutar. Então, mas ele tem um pouquinho de um, um pouquinho de outro, ou então ele se atrai por saber aquilo ali. Ele quer saber, quer entender aquilo ali. O que é eterno no universo, o que não é eterno. A segunda é viragaha, né? Ihamutra arta palaboga viragaha. Viragaha é vairagya, é o desapego, né? Ele já perceber na vida dele que ele já se desapegou de algumas coisas. E isso é muito interessante quando você começa a praticar, você vê, antes da prática, você tinha um valor quase absoluto por certas coisas, você morria se você não tivesse certas coisas, e hoje em dia é indiferente, aquilo ali pode estar coberto de ouro na sua frente, que pode estar e pode não estar, é isso aí. São desapego das coisas mais simples da vida, não é desapego da família, não, vou largar tudo. Não é isso. Nesse momento do adhikari, são as pequenas coisas que você pode, por exemplo, quando você está fazendo um curso de formação, está no final de semana, aquele sol maravilhoso, aquele dia maravilhoso lá fora, né? Convidando para ir para a praia, para caminhar, ou para ir para a montanha, fazer caminhada, e você está dentro de uma sala estudando um curso de formação. Isso é um desapego. Porque você já tem um valor por certas coisas. Aquilo lá, aquele dia maravilhoso, vão ter outros dias maravilhosos, que eu vou até curtir muito mais quando eu puder, não tiver compromisso nenhum e tiver um dia maravilhoso. Eu vou saber valorizar muito mais. Mas, neste momento, é importante para mim estar numa sala estudando. Então, aquele final de semana, a pessoa passa ali estudando, com aquele dia maravilhoso lá fora. Então, isso aí é um desapego. Sim, é um desapego. Né? Então, é isso aí que a gente tem que ir saber dosar. Às vezes, não é nem coisas que a gente quer largar, são coisas, prioridades, que não são. Eu não vou. Aquilo ali não vai me afetar se eu deixar aquilo ali de lado. Né? Muito bem. E a terceira, que é o que a gente vai começar a falar hoje, né? Nós falamos dessas duas, Viragaha e o que é eterno, o que não é eterno no universo. A terceira que ele fala é essa aqui, chama Adi. Deixa eu escrever aqui, eu vou escrever transliterado, chama Adi Shatika Sampatihi. Sampatihi com 2 T's. Sampatihi são virtudes, características, né? Qualidades, né? Então, uma das qualificações desse adhikari são essas, chama Sampatihi. Sampatihi são qualidades, virtudes, e Shatika são 6, grupo de 6, Shatika. Shati é 6, Shati, ou Shashi é 6. Grupo de 6 qualidades, né? Começando, Adi, essa palavrinha Adi quer dizer começando com chama. Né? Então, eu vou só citar as 6, depois nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? Aqui tem um sanguezinho, ó, por isso que aí no texto está um A longo, né? Chama Adi Shatika Sampatihi, né? Começando com chama. Então, ó, quais são as 6? Vou começar. Começa com chama, né? Como está dizendo ali, chama. Depois vem dama. Eu vou falar por alto, só para vocês terem uma ideia, mas depois a gente aprofunda.
chama dama, deixa eu ver aqui, Uparama, Titiksha, Shraddha, Samadana. Essas são as 6 virtudes que ele se refere ali, tá? Anabela, Então, tem essas 6 virtudes e também tem os 6 vícios. São os Shadripu. mas ele aqui só cita as 6 virtudes. Eles colocam com D de dado, Shadripu. Por quê? Tem algum sandhi aí? Não, aí eu teria que ver, como é que escreve, né? Eu vou escrever depois e te enviar lá no Isso, grupo. me envia assim. Porque aqui Então, nesse texto, aqui nesse texto, ele só se refere às 6 virtudes, para dar um estímulo, né, ao aluno. Muito bom, então, eu sempre quis saber quais eram as 6 virtudes. Começando com o chama, aqui ele só está citando, né? Depois ele vai esmiuçar isso aí. O que é chama? Chama é o controle da mente. É quando você já percebe quando um sentimento, principalmente os sentimentos negativos, estão surgindo na sua mente. Um orgulho, uma vaidade, um medo, uma raiva, uma tristeza, né? Uma coisa que não é legal, né? Que não, porque a gente, né? Às vezes a gente pode perceber e às vezes não. Então, se você já consegue perceber, você controle, porque quando você consegue, poxa, eu tô com raiva, ou eu tô com medo, tô sentindo que está vindo um medo. Você já controla ali, porque quando você reconhece que você tá com aquilo ali, você já perdeu a força. Ele já não vai te dominar, né? Você já pode lidar. Então, chama é quando você consegue controlar na mente. Dama é quando você não controlou na mente e já está passando para o físico. Se for um medo, vai te impedir de fazer as coisas. O medo, ele é bom até um certo ponto, né? Ele protege, mas também quando ele passa do limite, ele atrapalha, né? Então, você não controlou aquele medo que surgiu na mente, e aí você agora já está aí, está quase impossibilitada de fazer o que você queria fazer. Ou uma raiva, né? Você não controlou, aí quando chega aqui, você já tem vontade de sair para brigar, para não sei o quê, porque eu vou ligar, porque eu vou falar, e não sei o quê. Tem gente que vai partir para a ignorância mesmo. Então, chama e dama. Controle da mente, controle dos sentidos, dos órgãos dos sentidos do corpo. O parama, ela tem o sentido de quietude da mente, né? Uma mente mais tranquila, né? Que já pode ver claramente qual é o seu dharma. Ele também dá, o Shankara, ele também diz que o parama é você saber cumprir sua dharma, o seu dharma. Você só pode ver claramente que você tem, qual é o seu papel naquele momento, né? Esse é o seu dharma. Qual é o meu papel dentro da família, numa situação determinada que acontece na família, na profissão, não? Em qualquer situação de vida, você vê qual é o seu papel ali, qual é o seu dharma. Mas, para isso, você tem que ter uma mente mais calma. Porque só a mente calma é clara e pode ver. Enquanto ela está agitada, ela vai ser fantasiosa e você vai te levar a acreditar, não sei o quê, né? Então, é isso. O parama é isso, que a gente vai falar mais tarde. Titiksha. Titiksha é a aceitação dos opostos. O que é a aceitação dos opostos? É compreender que no mundo existe dual. O mundo, tudo que está numa forma no mundo é dual, né? Tem sempre o lado bom e o lado ruim. Então, você sempre, com as situações no mundo, situações, objetos, pessoas, tudo vai ter os dois lados. Uma hora você está lidando com um negócio com o positivo, outra hora com o negativo. Ele dá até o exemplo, depois a gente vai ver, do frio e do calor. Por exemplo, é o exemplo mais prático. Uma hora está com frio, outra hora está com calor, né? Então, você tem que ficar reclamando. A gente até reclama por hábito, né? Mas você vai reclamar do frio, bota casaco. Está muito calor, tira casaco.
Então, é isso, você tem que ir vivendo enquanto as situações vão aparecendo na vida da gente. A mesma coisa na tristeza, na alegria, né? Tá bom, tá alegre, tá bom. Então vamos comemorar, vamos cantar, vamos comemorar, vamos festejar. Tá ruim, tá difícil, então vamos nos acalmar e vamos ver como é que a gente pode resolver. É isso assim, sim. Resolveu, vira a página. É difícil, a gente falando assim parece que é fácil, né? Mas na prática é muito difícil. É uma coisa muito forte. Então, mas a gente é isso, para isso que a gente está no autoconhecimento. Porque não é que você não vai ter problema mais nenhum, que sua vida vai ser mais de não é isso. Você vai estar sempre lidando, isso que é a aceitação dos opostos. É você lidar com os dois sem se afetar. É isso que é o difícil, né? Porque você se envolve emocionalmente. Então, é você lidar, e quanto mais você pratica, e quanto mais você estuda, cada vez vai ficando menos pesado, principalmente a fase mais ruim, né? Mas as fases boas é beleza, né? Mas as fases ruins são mais. Então, vai ficando menos pesado. E você vai ficando mais calmo para resolver. Você se refaz do impacto inicial, você não vai ficar insensível, e você resolve tranquilamente, você vai resolver e tal. E sempre praticando, a gente não tem que parar, porque é muita, principalmente na prática, né, quando a pessoa tem um problema, eu estava cheio de problema, por isso que eu não vi. Se não foi um problema que te impediu de se locomover até lá, você não tem que parar de fazer a prática, porque a prática é que vai te ajudar a resolver o problema, vai deixar sua mente calma. Você, depois de uma prática bem feita de aula, uma aula bem feita, você vai sair dali com uma ideia. Ou eu não tinha pensado nisso, eu vou tentar isso aí. E você sai. Então, é isso aí. Né? E Shraddha. Shraddha é confiança no professor. Se você está dentro de um curso, se você conhece já a história daquele professor, como é que ele estudou, como é que ele chegou até ali, como é que ele se tornou professor, você tem confiança naquele professor. Então, é confiança no professor e no que ele está transmitindo a você. Ele é um instrumento de um processo de conhecimento, de autoconhecimento, que já vem desde tempos imemoriais. Ele está sendo ali o mensageiro para você. Então, ele é muito importante, ele é o símbolo do conhecimento ali. Né? Então, por isso é que ele é importante. O professor, em qualquer situação, é muito importante. Né? Ele é o símbolo daquele conhecimento. E ele não precisa ser o sábio, pode ser um professor que já está há muito tempo estudando e vivenciando, e também num processo de autoconhecimento. Ele não é aquela pessoa perfeita, mas ele está num processo também. Né? Então, ele vai puxando os alunos atrás dele. Né? E ele está como um elemento de transmissão. Então, você tem confiança naquele professor e no que ele está falando, né? E Samadhana é a sua mente já é, vou escrever aqui, ekagrata, ekagrata. Agrata é um ponto e eka é um. A sua mente facilmente se concentra num ponto. É isso que é Samadhana. A sua mente é Chitta Ekagrata, é uma mente que se concentra facilmente num ponto. Pode ser num ponto na aula, por exemplo, lá na prática. Não, a gente já sabe que nas posturas de equilíbrio te facilita concentrar um ponto à frente. Mas não é um ponto só. Um ponto no sentido assim, de uma aula, por exemplo, a sua mente facilmente concentra ali. Ou então um livro, ou um filme. Você fica ali, sua mente fica ali, não fica se perdendo para lá e para cá. Né? Isso aí são características do Adhikari, né? Que em determinado momento do aluno, ele começa já a desenvolver isso por causa da prática dele. Então, essas são as 6 virtudes, que depois a gente vai falar mais. Oi? A sua mente, você pode repetir o Samadhana, por favor? A sua Samadhana mente é a mente que se concentra num ponto. Chitta Ekagrata. A gente vai falar nisso depois. Chitta Ekagrata. Chitta Ekagrata. Aqui, lá no... Vai ter um Sanji aqui até. Depois a gente vai ver isso detalhadamente, tá? Eu só estou citando agora, porque como o Shankara está só citando
porque ele nem citou ainda, né? Mas eu citei só para vocês saberem quais são as características. Então, vocês podem ver em vocês mesmos que você já tem alguma coisa disso aí, né? Alguma coisa daí você já tem. E aí, quanto mais vocês forem escutando, vocês vão, uma coisa vai puxando a outra. Então, uma qualidade dessas vai puxando a outra, vai preenchendo o que falta para você ter a outra, né? Isso aí é um processo, é o fruto que você vai ganhando, é o bem, né, que você vai ganhando, como ele disse lá no início, por ouvir, escutar os textos de yoga, de Vedanta, de Tantra, etc. Tá bom? Muito bem. Esse aí foi a qualificação 3, né? E a 4, ele disse que são 4 qualificações. Então, vamos ver a 4 logo para fechar aqui as 4 qualificações. A última está lá, ó, Mumukshutvam Cheti. Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui. Mumukshutvam Cheti. É cha e ti, tá? Teve um sand ali, que deu um E, por isso ficou Cheti. Cha é a palavrinha E. E ele vem dizendo, Nitya Nitya Vastu Viver, abre aspas lá no Nitya Nitya Vastu Viver Kaha, né? Discriminação entre o eterno e não é eterno, abre aspas lá, né? Ele está citando as 4. Aí ele vem, Viragaha, Chama, Adi, Shakta, Sampatihi, as 6 virtudes, e Mumukshutvam. Olha o E, onde é que está? O E nunca vem na frente, o E vem sempre depois da primeira palavra da frase. O E em sânscrito nunca vem aqui na frente, porque seria E Mumukshutvam. Mumukshu, a gente já sabe que é o adhikari, né? O adhikari é o aluno preparado, né? É vocês, e que, na verdade, embora a gente, quando é adhikari, a gente não está consciente disso, mas o que a gente quer é se liberar da ignorância sobre nós mesmos, que faz a gente sofrer, a gente ficar triste, a gente adoecer, né? Somatizar coisas que você vai criando na sua mente. É isso. É a ignorância da nossa verdadeira natureza. Então, Mumukshu é aquele que deseja a liberação. E Tuam é um prefixo, é um sufixo, que, quando você bota o Tuam, é o estado de desejo de liberação. Esse Tuam é estado de... Você está no estado de desejar a liberação. Liberação de quê? Da ignorância sobre você mesmo. E ti, esse ti aqui é aspas, né? E ti é uma palavrinha que é... Quando está o iti no final da frase, é como aquilo ali aquela frase estivesse entre aspas. Por isso que eu disse, abre aspas lá no discriminação entre o eterno e o eterno, e aqui a gente o desejo por liberação, fecha aspas. Iti significa isso, que é aquela que as 4 qualificações estão destacadas ali por ele. Né? Então, Mumukshu por exemplo, deixa eu falar sobre esse sufixo aqui, que é interessante. Nós vimos lá na outra aula que tinha um sufixo que é tuá, né? Quando a gente fala shru, é escutar. Shrutuá, tendo escutado, né? Ou então, kri é fazer. Krituá, tendo feito. É um tempo verbal que nós não temos em português. Bu é ser, existir. Butuá, tendo existido, tendo sido. Esse aqui é outro sufixo que quer dizer outra coisa. Por exemplo, a palavrinha mitra. Mitra quer dizer amigo. Se eu coloco tuam, o estado de ser amigo. Qual é o estado de ser amigo? É o estado de amizade. Então, mitra tuam é amizade, forma o substantivo. Né? Outra, por exemplo, Dira. Dira é o inteligente, a pessoa inteligente. Dira tuam é o estado de ser inteligente, ou seja, inteligência. Dira tuam. Outro é laghu. Laghu é aquilo que é fácil, que é leve, que é rápido. Laghu tuam é o estado daquilo que é fácil. Quer dizer, é a rapidez, é a ligeireza, é a facilidade, né?
Então, esse tuan aqui, às vezes, eles usam também, em vez do tuan, eles usam também o tá, né? Mitratá, ou diratá, ou lagutá. Mas eles usam mais esse tuan aqui, né? O tuan quer dizer isso, quando tiver algum tuan assim, quer dizer aqui. Então, o tuan é o quê? É o estado de estar desejoso da liberação da sua verdadeira, de quem você é nesse universo. Eu não sei nada desse universo, eu não sei qual é a minha relação com esse universo, quem sou eu dentro desse universo. É isso aí que você quer saber, em última instância, né? Então, aí ele já terminou. Então, Professora, repete, por favor, o que é o Lago Tuan? lago é uma coisa fácil, uma coisa leve, uma coisa rápida. Lago Tuan é a rapidez, é a facilidade, é a leveza. Tem uma outra coisa também, deixa eu dar mais um outro exemplo aqui. Shanta quer dizer tranquilo, né? Shanta, uma pessoa Shantara é uma pessoa tranquila. Shanta Tuan é o estado de tranquilidade, quer dizer, é a tranquilidade, né? É a calma. Então, a gente pode formando palavras assim no sânscrito, né? Muito bem. Então, na próxima aula, ele vai agora, como se o aluno perguntasse, mas tudo bem, você já citou aí, mas é que eu não sei o que chama, eu não sei o que é mumukshuto direito, eu não sei mumukshu direito, eu não sei o que é isso. Você podia explicar para mim? Aí ele vai começar a detalhar. Aí ele vai explicar essas 4 detalhadamente, tá? Vou apagar. Bela, no caso, amizade seria aquele mitratuan? Mitratuan. Tá bom, show. Isso. Você pode formar palavras assim, Santos. Pois é, já dá para deduzir um bocado de... Vamos lá. É só prestar atenção, e se tiver, custa assim. O tuan é diferente daquele tuá lá do verbo, né? Do tempo verbal, tendo feito, tendo escutado, é diferente, é com A longo lá. Aqui é tuan, né? Muito bem, vamos então à nossa correção do trabalho da página 5. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Naquela primeira frase, o chamadi Shakta Sampati Ri, o ad, você falou que é tipo começando, né? Mas o ad também pode ser tipo etc? Pode também. Só que aí é sem ser o ad. Também pode. Pode ser assim. As 6 virtudes, como chama e etc. Pode ser também. Mas ad também tem, porque começa com isso, mas tem mais coisa, né? Então, pode ser etc. também. Pode ser também traduzido como etc. E com a longo mesmo? Com A longo. Não, o que tem esse sentido é com A longo, porque tem um AD que não é com A longo, tem um AD que é um ADHI. Então, esse AD, A longo, DI, é que tem esse sentido de começando com isso, de etc. Tá? Bela, bom. e o tuan que significa 2, como é que escreve? Hã? O tuan que significa 2. Não tem tuan 2, tem duim. Tuan? Não, é duan. É duan, não é? Que vem de duir. O que você falou que tinha a barrinha em cima? É o tuá. Tem tuá e tem o tuan. O tuá é que faz aquele tempo verbal, né? Tendo feito, tendo escutado. O tuan é o estado de alguma coisa. Depende do adjetivo que tiver aqui na frente. Tá. Bom? Que fica neutra, a palavra fica neutra. Então, vamos lá. Vamos para a página 5. Tradução da primeira. Vamos ver a primeira, como é que foi traduzida. Vamos lá. Alguém traduz para mim aí? Pai e mãe e filho veem o menino.
Pitacha, matacha, balan, pashiataha. Isso, pashiataha tá no dual, né? Pashiataha. Pashiati, ele vê. Pashiataha, eles dois vêm. Quais são os dois que vêm? O pai e a mãe. E matar. E vem o quê? O objeto direto. No menino. Balan, os meninos. Sim, sim, sim. Né? No plural. Segundo caso, plural. Objeto direto, plural. Né? Aí, se fosse juntar, né? Podia juntar tudo, né? Vamos ver o sangue aí. Pitacha, matacha, podia juntar tudo. Balan, aí o balan entrou um N ali, né? Depois vem o pacheti. Então, esse N, para juntar com P, teria que virar a nasal, né? Do P. Vira M, né? Pode ser balan. Vai ficar assim, pacheti, né? Aí a segunda... Como é que a gente vai ler? Os meninos brincam. Isso, os meninos brincam. Balarra, cridanti. Cridanti é o verbo. Eles brincam. Eles querem balarra, com alongo, né? Está no plural. Primeiro caso, sujeito no plural. Para tamar, primeiro caso. Mas só que a gente vai ler, tem um K depois. Aí é aquele sande de pronúncia só, né? Balar, cridanti. Balar, cridanti. Aquele sande de pronúncia, né? Antes do K. E na escrita não tem alteração. Muito bem, aí não tem problema. Vamos para a segunda. Quem é que vai ler para mim aí? Professora, essa tarefa é na apostila? Oi? Essa tarefa é na apostila? É, página 5, o trabalho que eu passei para tá. casa, tá bom? Para vocês fazerem. Obrigada. É que eu não vi na aula passada, desculpa. Tá. Então, vamos lá. Quem é que vai ler para mim? Sita e Sama recitam mantras. Sita e Cha Samaha, Cha Mantram. Ramaha, né? Oh? Sitacha, Ramaha, Cha. Cha, Mantram. Mantram, o acento é no primeiro A. Patataha. 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 Patataha é recitar, né? Ler, estudar também. Patati, ele estuda. Patataha, eles dois. Então, o sujeito é dual. Então, tem duas pessoas, que são Sita e Rama, né? Rama. Então, vamos lá. Vamos ver o sangue aí. Sita, Cha, eu posso juntar também, né? Ramaha, agora no Ramaha vai ficar Ramascha, né? E Mantram, Patataha, pode juntar tudo também depois. O sangue ali diferente é esse aqui, né? Aha, antes do C, Visarga, antes do C, ele vira esse Szinho aqui, que pode ser também feito assim, né? Preso aqui na barrinha, um em cima, outro embaixo. Muito bem. Sita e Rama recitam o mantra, né? E a segunda... Ganesha Mantram Bhavati. Isso. Ganesha Mantram Bhavati. Olha esse BH. Bhavati. Então, como é que traduz? É o mantra de Ganesha. É o mantra de Ganesha. Bhavati é o verbo ser, né? Sempre a gente olha primeiro o verbo, né? Porque aí já facilita tudo. É o quê? Ganesha Mantra. Mantra de Ganesha. Né? Uma palavra composta ali. Ganesha Mantram. Né? Ali também pode juntar, né? Pode botar um M antes do BH, porque trocar o Anusswara pelo M, né? Que é da família do BH. Né?
Muito bem. Poderia Vamos ver o- dizer, Fala. Bela, eu poderia dizer, são os mantras para Ganesha? Não, são não. Bhavati Não, é a terceira pessoa. É o mantra de Ganesha. Porque você vê o verbo está no singular. Mas eu poderia dizer assim? É o mantra para Ganesha? Pode, é o mantra para Ganesha. Tá. É o mantra de Ganesha, o mantra para Ganesha. Aí a tradução em português melhor, que faz o sentido. Tá. Né? Agora o 3. Vamos lá. Vamos ler aí para mim. Shishaha Sartram Patanti. Esse Shastram aí, não sei se vocês... Deixa eu ver onde que eu botei Shastram. Estava errado no... Tá faltando o S. Na verdade, Shastram é isso aqui, ó. Faltou esse S aqui, ó. Eu percebi... E lá no vocabulário tá certinho, né? Quem olhou lá no vocabulário, Sim. na verdade é isso aqui, ó. Shastram. Não tem esse Rzinho em cima, não. A palavra correta é essa aqui. Tá bom? Por favor, consertem aí. Mas aí, se quem olhou lá no vocabulário, já viu ali, né, que tinha alguma coisa. Então, como é que a gente traduz? O verbo é patanti. Patanti está na terceira pessoa do plural. Os alunos estudam os Shastras. Isso. Os alunos, porque patanti é eles, né? Então, eles quem? Xixi-arra. Os alunos estudam, patanti, o quê? Objeto direto, shastra. Shastra são textos compostos por mestres da linhagem de conhecimento que a gente está estudando. Se é do Tantra, é da linhagem tântrica. Se é do Yoga, da linhagem... Geralmente é da tradição védica ou da tradição tântrica, né? Por exemplo, você quer saber sobre asana, chakras e prana, vai lá no Tantra. Se você quer saber sobre meditação, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, tradição védica, né? Aí vai lá em Patanjali, vai lá em não sei o quê. Então, quando o Shastra é um texto muito importante. Para ter esse status de Shastra, precisa ser composto por né? O Yoga Sutra de Patanjali é um Shastra, né? Os textos esse texto Tattva-bodha é um Shastra, né? Então, são textos compostos por professores, mestres da linhagem de uma tradição de ensinamento. Isso que é Shastra. Então, os alunos estudam o Shastra, né? O Shastra, porque o Shastra está no singular. A segunda, qual é? Vamos ver o Sandy. Ó, Shastra, aí vem o S, né? Shastra. Shishyarha, Shastra. Então, a gente é aquela de pronúncia do Shanti, Shanti, né? Shastra, Shastra, Patanti, né? Aqui também pode deixar o Anuswara ou trocar pelo M, antes do P. A segunda qual é? Acharyaha Pachanti. Acharyaha Pashyanti. Pashyanti. Pashyanti também, terceira pessoa do plural. Pashyanti é ver, observar. Eles observam. Eles quem? Acharyaha. Os mestres, os professores observam. Os alunos estudam shastras, os professores observam. E aí também é um sande de pronúncia, ó, porque vem o P. Acharya Pashyanti. Acharya Pashyanti. E aí, a terceira. Os professores elogiam. Acharyaha Shishyat Samshanti. Shamsanti, isso. Shamsanti é Shams que Shams é elogiar. Shamsati, ele elogia. Shamsataha, eles dois elogiam. Shamsanti, eles todos elogiam. Eles quem? Que elogia? Acharya, os professores. Elogiam o quê? Os alunos. Shishyan, no plural, né? Os alunos.
Isso. Então, vamos ver o Sandi. Também é um Sandi de pronúncia, ó. Na escrita não altera. Acharya Shishyan Shamsati. Aí pode juntar ou deixar separado. Não tem como trocar aí, não, tá? Por outra letra. Vamos ver o 4. Ô, Anabela, repete esses dois últimos, dos últimos palavras. Não junta? Fica com N no final mesmo? Xixan, pode ficar N, pode deixar separado, porque aí é difícil, porque o Sham, o S, não tem... Quando tem uma nasal antes do S, bom, aí você pode botar o Anuswara, tá? Que vai ficar Xixan, né? Ou você vai deixar separado, ou você vai substituir aqui pelo Anuswara por causa do S, porque o S, ele não... Você tem que botar Anuswara antes dele, quando tiver uma nasal. Você pode botar aqui, mas só que esse Anuswara aqui está representando um N, né? E não um M aqui. Ou então você deixa separado. Geralmente, quando é assim, eles deixam separado, eles não juntam, não. Eles deixam a palavra Xixyan, o espaço, e Shamsati. É raro acontecer isso, mas acontece. Vamos para o 4. Naraha, Pushpam, Raktam, Raktam, Nayati. Nayati. O verbo é Nayati. Nayati é a raiz Ni, né? Ni é levar, guiar, levar, orientar. Fica Naya, né? A base, Nayati. Nayati, ele leva. Né? Então, quem é que leva? Qual é o primeiro caso aí para tamar sujeito? O homem, Naraha. O homem, Naraha. Ele leva o quê? O que está objeto direto? Pushpam. Pushpam Raktam. Você vê que termina igual, né? Pushpam Raktam, que é flor, a flor vermelha. Vermelha. O homem leva flor vermelha, está no singular. O homem leva flor vermelha. Então, vamos lá. Olha só. Naraf, por causa do P, né? Como é que se lê? Naraf. Pushpam, tem que deixar o Anuswara, porque antes de R tem que botar Anuswara, não pode trocar para M. Raktam, pode deixar o Anuswara e juntar, né? Também é melhor deixar o Anuswara e juntar aqui também. Vamos ver o segundo. Troca por outro N? Não fica 2 N? Ou 2 N's. Isso, vai ficar 2 N's. Isso. Pode ser 2 N's ou deixar o Anuswara e juntar. Ou trocar por 2 N's. Aí a gente vai ter que entender que ali trocou por causa do N, né? Agora a segunda. Sarra. Espera aí só um pouquinho que a gente não dá conta de escrever, Bela. Ah, tá bom. Se eu estiver correndo, fala, hein? Que eu vou andando. Interessante. Ok. Vamos lá? Sarra, né? Sarra. Shivalayam. Gachati. Gachati. Gachati é o verbo, gangat, ir, né? Gachati, ele vai. Ele, já tem o ele lá, né? O sarra, né? Isso. Ele vai, é movimento, aí a gente já sabe que pode ir para o segundo caso, né? Como objeto direto. Shivalayam. O que é Shivalayam? Não sei. O templo, Alaya, templo de Shiva.
Quando tem palavra composta assim, a última só, por isso que ficou Shiva. Na verdade, é Shiva Alayam. Está com M porque está separado. Então, aqui, por isso é que ficou Shiva, juntou ali, ele juntou Shiva, aqui vai entrar um A longo, né? Esse A daqui com esse A daqui, Shiva Alayam. Só a última é que declina, por isso que Alayam está com M aqui do objeto direto, o segundo caso. Eu fiquei com dúvida nisso também, porque se ele vai para o templo de Shiva, eu pensei que tinha que botar Layaya. Isso aí, quando a gente estudar o quarto caso, a gente vai usar o quarto caso. Mas o segundo caso também é usado com o verbo de movimento. Quando tiver verbo de movimento, de deslocamento físico mesmo, né? Qualquer movimento. Por exemplo, olhar é um movimento com os olhos, mas não é nesse caso, é de deslocamento físico. Ir, levar, o complemento dele pode ficar no segundo caso. Por isso que eu já estou dando agora. Mas esse alaiaia já é quarto caso, que depois a gente vai estudar e eu vou falar de novo, tá? Tá. Então, muito bem, ele vai para o templo de Shiva. Aí vem a terceira frase. Bom, vamos ver vamos ver os sandes, né? Sa, aí vem um S, né? Então, é Sa Shivalayam, né? É de pronúncia. Sa igual Shanti Shanti. Sa Shivalayam Gachati. Shivalayam Gachati. Aí, vamos lá, vamos ver. Vou aproveitar esse Shivalayam aqui. Vamos lá. Shivalayam, que aí eu botei pode ser junto, né? Juntar, deixar o anussara e juntar, ou substituir o anussara pelo N do G, do Gachati. Gachati. O N da família do G. Pode ser assim, ou deixar o anussara e juntar tudo. Agora, no Sarra Shivalaya vai ficar separadinho, não vai ter alteração na escrita, só na pronúncia. Sa Shivalayam Gachati. Ele vai para o templo de Shiva. Agora, Mitraha Chandanam Nayati. Isso. Então, vamos lá. Mitraha, deixa eu escrever esse. Chandanam, como é que traduz aí? Chandanam. Chandanam, né? Essa é outra palavrinha por causa do que a gente vai ler Chandana e não Chandana, né? Chandana, por causa desse encontro aqui. Nayati. Posso juntar até aqui também o Nayati, se eu quiser. Bela, então, toda vez que tiver algum encontro, aquela ali, a acentuação tônica fica ali? A força da palavra vai para a sílaba antes do encontro. Se não tiver outra longa aqui também, que puxa a força, né? Se não tiver, por exemplo, Chandana, Mandala, Mangalam, tudo isso se lê assim, né? Por causa disso, por causa ali do encontro, tá? Então, Nayati levar, né? Ele leva, Nayati ele leva. Ele quem? Primeiro caso aqui, ó. O amigo, né? Mitra. O amigo leva o quê? Sândalo, né? Chandana. Então, vamos ver o Sandhi. Aqui é o Ahá antes do C, Visarga antes do C. Então, vai entrar aquele Mitrachandanam Nayati. Aqui pode entrar os dois N's também, ou deixar o Anuswara
E juntar tudo, ou colocar os dois N's ali, porque é um outro N que vem depois. Muito bem. Vamos para outra. Vou botar aqui embaixo. Como é que é a outra? Naraha. Cha, mitraha, cha, bhaktau, bhavataha. Isso. Bhavataha. Vou botar aqui embaixo. Bhavataha é o verbo bu, que é ser, existir. Ser, no caso aqui. Eles dois são, né? São. Bhavataha está no dual, né? Bhavati, bhavataha, bhavanti. Bhavataha, eles dois são. Eles dois quem? O homem e o amigo. São Isso, o devotos. homem e o amigo, né? O homem e o amigo são Devotos. devotos. Devotos, segundo o caso dual, porque está do dual, né? Bhaktal. A gente já viu lá no quadrinho, Bhaktal. Então, vamos lá. Narahascha, sempre que tiver C, vai entrar esses cha ali, né? Narahascha, aqui pode juntar. Aqui também mitraha cha. Cha. E aqui pode juntar também, né? Tudo. Bhaktal e aqui também. Bhaktal bhavataha. Muito bem. Então, Professora, fala. como seria se fosse, ou poderia usar o eu, por exemplo, eu levo flor vermelha para o professor? Poderia ser assim? Você fazer essa frase? Poderia. E aí ficaria Aham, igual. aí você coloca aham, não. Aí você tem que botar o verbo aham, o verbo levar, que é ni, né, que fica naya, nayami, aham, nayami, pushpam, acharyam. Pushpam, Aí muda, raktam, aí muda. acharyam. É. Quero levar flor vermelha para o professor. Então, Isso. aham, Então, como é que ficaria? pushpam, Ó, eu raktam. quero levar, deixa eu botar aqui, ó, vou botar até assim na ordem mais ou menos do português. Aham, Aham, eu pushpam, levo, raktam. levo é nayami, ni, é o verbo Nayami. ni, né? Nayami. Eu levo, deixa o verbo lá no fim. Eu levo o quê? Levo o quê? Flor. Flor é Flor. pushpam. 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 Vermelha. Raktam. Aí Você o gosta professor... do vermelho? Eu gosto de flor vermelha. Professor, já sei por quê. Aí, vamos lá. Vamos lá. Acharyan. Para o professor, que eu posso botar no segundo caso, né? Porque Acharya é Acharyan. acharyan. O acharya é quando a gente aprendeu o quarto caso. Acharyan. Nayami. Viu, Alessandra? Ó, que bonitinho. A gente está começando a pensar em sânscrito. É, tão fofo. E E a misturar gente poderia... Ora, E a quando gente você poderia- muda a frase, você tem que ver o verbo, né? Tem que ir ajeitando ali. Agora, isso aqui está mais ou menos numa ordem fácil de traduzir, mas geralmente você podia botar aqui acharyam pushpam raktam aham nayami, ou pushpam raktam aham acharyam nayami. Podia jogar aí com esse jogo de palavras aí. O importante são esses finalzinhos, né? É o finalzinho de cada palavra.
né? O Mas, no verbo... caso, Ah, Anabela, essa vermelha aí é adjetivo, né? Não é igual ao inglês que aí é fica antes. adjetivo. É adjetivo. O adjetivo, ele segue o gênero do que ele está adjetivando, né? Tá, mas ele sempre fica depois do substantivo, porque no inglês o adjetivo vem É. antes. É? Fica depois? Depende da... É opcional. Geralmente vem Ah. depois. Geralmente vem depois. Igual o da gente, não é? Gente, Igual ao português. estou eu até agora enfocada com aquele negócio do tuan. Porque tuan, você também se escreve do mesmo jeito, né? Agora, se a gente bota ele no final de uma... Exatamente. Tuan. Meu Agora, Deus! o tuan, você, é esse aqui. Ó. Tuan quer dizer você. Agora, quando aparece o você, ele está sozinho. Aquele Não, eu sei. tuan lá é quando ele está grudado no final de uma palavra, que ele tem aquele sentido. Tá? Pois é isso que, como eu não sabia, eu falei assim, gente, o que significa você aqui no final? Entendeu? Pois é, mas o tuan, quando ele entra, porque o sânscrito também tem isso, né? Por exemplo, quando ele entra, tem uma palavra, vou dar um exemplo aqui dessa formação. Por exemplo, a palavra artha. Artha significa bens, riqueza, objetos do mundo que você tem, que são seus, né? Artha, né? Mas se ela aparece no final de uma palavra, ela quer dizer objetivo de, significado de, daquilo ali. Né? Por exemplo, tem uma classificação que é Purusha Artha. Purusha Artha. Purusha significa homem. Ali entrou aquele sandhi ali, né? Por isso que ficou longo ali, tá? Objetivos do homem. Ele aqui não quer mais dizer bens, riqueza. Então, o tuan, quando ele vai aparecer sozinho, como uma palavra separada ou com anussara, ele é o você. Agora, se ele aparece, mitra tuan, ele está completando, assim, ele está uma palavra aqui, formou uma palavra aqui. Aí ele aqui é um sufixo, ele não é o você. Então, as coisas em sânscrito não são fixas, é isso. É isso? Só pode ser isso. Não, pode ser isso ou pode ser aquilo. Ou não. Então, você tem que jogar. Por isso é que você tem... Isso é para quê? É para deixar a sua mente esperta. Ela tem que ficar ali, né, ativa. Tudo bem, essa dúvida que surgiu em você é bem natural, porque você conheceu o tuan como você. De repente, eu venho e falo para você que o tuan é um sufixo... O tuan é outro tipo de palavra que ficou tuan, ali declinado em tuan, e que é um sufixo, é uma terminaçãozinha. Anabela, quando o sujeito termina com M, ele não entra em primeiro caso? Depende se a palavra é neutra. A gente vai ver depois as palavras neutras, ele pode terminar em M. Porque as palavras terminadas em A, a maioria é masculina, mas tem um grupo que é neutro. Então, mas aí não declina isso? Declina. Não, mas por que o eu não declinou se termina com M? Aham. Aham. Porque o aham é um pronome pessoal. Ele já é aham mesmo. Na verdade, o pronome é asmadi. Asmadi é o pronome da primeira pessoa, que no primeiro caso, no sujeito da frase, ele fica aham. Declinado, já é então. aham. Tá. Já é aham, entendeu? Então, vamos lá. Eu estou gostando de ver, porque vocês já estão indo lá na frente, entendeu? Eu estou correndo atrás. Anabela, não sei se eu estou indo lá na frente, não. Eu estou correndo muito atrás, segurando lá atrás. Toda hora eu me enrolo. Gente, olha só, vamos rapidamente ver aqui o... Hoje eu vou só apresentar o terceiro caso, que não vai dar tempo. Eu vou mandar mais um trabalho para vocês por e-mail, para vocês fazerem. Na próxima aula, a gente vai falar com calma do terceiro caso. Eu só vou apresentar a vocês. O terceiro caso, que chama-se Tritiya, que é o terceiro caso, que é chamado, em latim, é chamado
instrumental. Aliás, eu estou estudando linguística, assim, aqui, autodidatamente, e aí a gente já viu que o sânscrito, os primeiros estudiosos que descobriram, quando tiveram acesso ao sânscrito, né? Isso antes do século... Isso no começo do século XIX, né? Teve um professor que ele teve acesso... Já havia estudos aqui no Ocidente, claro, né? Estudiosos e tal, que já conheciam até o sânscrito, mas não era oficializado, a gramática não era organizada. Depois é que eles se juntaram, e aí eles começaram a fazer a comparação com essas línguas ocidentais, né? Então, então eles viram que do sânscrito se originou latim, grego, germânico, basicamente. E daqui toda a rede de línguas, as línguas latinas, né, greco-latinas, as línguas germânicas, né, que partiram daqui, e eles começaram a comparar e a ver como a origem lá do sânscrito se transformou, né? No latim, por exemplo, o S final do sânscrito em latim virou um R, o S final do sânscrito em grego perdeu o S final, sumiu em algumas palavras. E por aí foi, né? E assim foi se desenvolvendo as línguas aqui ocidentais, baseadas, aí quando eles descobriram sânscrito, é que eles foram entender essa relação, essa comparação entre línguas e formar e organizar toda a linguística e toda a gramática, né? Por isso que as pessoas falam, latim tem declinação que nem o sânscrito, né? E por aí vai, né? E algumas línguas também, o alemão também tem declinação, o russo também tem declinação, porque são desses ramos principais, né? Mas tudo isso baseado... Aí eles viram como é que isso tudo surgiu. Aí eles chegaram lá no sânscrito, né? Eles já conheciam, né? Tinha um mestre lá que já conhecia o sânscrito, tiveram na Índia, estudando toda a parte filosofia indiana, etc., tiveram acesso ao sânscrito. Isso aqui é ocidentais, né? Mestres ocidentais. Por isso que depois eles puderam organizar toda a gramática ocidental, fazendo essas comparações e com base sempre lá no sânscrito, né? Que eles chamam de a língua sagrada. Os primeiros mestres. Depois eu posso ter até um texto sobre isso para vocês, posso mandar. É muito bonito, que eles chamam a língua sagrada indiana. É o sânscrito. E aí eles falam sânscrito também, né? E o contato que eles tiveram com textos como Mahabharata e tal. Então, foram os primeiros estudiosos aqui que estavam ainda dispersos aqui no Ocidente, que a partir do século XIX, início do século XIX, é que começaram a surgir isso aqui, surgiu a linguística e tudo mais, né? Baseados sempre nesse primeiro trabalho aqui do Panini, né? Quando eles tiveram acesso lá, descobriram o segredo da coisa. Então, vamos lá. Então, no latim, o latim que tem declinação, ele chama de instrumental o terceiro caso. O terceiro caso a gente traduz em português com a preposição por, pelo, com, né? Através de, né? Então, é o tritia. Então, vamos lá. As palavras, não, por enquanto, a gente não está vendo palavra neutra, a gente está vendo só a palavra masculino. Então, vamos lá. Gadja. Gadja é elefante, a gente já sabe. Como é que ele fica no texto? Se eu quiser dizer assim, com o elefante ou pelo elefante, eu vou dizer gadjena. Esse finalzinho, ina, que fez aquele sangue ali, com A ficou E. Gadjena. Com o elefante. Se eu quiser dizer assim, através do yoga, yogena. Pelo yoga, yogena. Com o yoga, yogena. Agora, no dual, ó, com os dois elefantes, aí a gente vai botar esse bian, né? Bian.
o empregado vai com os 2 elefantes para a floresta. Gajabiam. Gajabiam. E o plural? Com os elefantes. Gajairi, tá vendo? Entra com o ai, ais. Olha aqui o S. Ais, né? Fica gajais e o S final vira visarga. Assim como houve transformação lá no latim, que o S virou R, aqui no sânscrito, o S vira visarga, tá vendo? Gádia com os elefantes, o Bahuvachanam, o plural. Olha só, fica gádia, a base nominal é gádia, mas aí eu vou juntar o ais. A gente já sabe que o A com o A, isso, né? Então, vai ficar, a gente sabe que A com ai, dá ai mesmo, né? Olha o sangue ali. Então, vai ficar Gá, Jais, e esse S vai virar Visarga. Vai ficar o Gá, Jairi. Gajairi. Gajairi. Com os elefantes, pelos elefantes, através dos elefantes. Yogairi, com os yogas, através dos yogas, pelos yogas, yogairi. Anabela, mas aqui em sânscrito tá a letrinha do G, tá a letrinha do J, mas está aquele sinalzinho como se fosse AU, aqui na apostila. Não, quando é em cima da letra é ai. É ai. O AU é uma linha, é outra barrinha separada. Ah, é? Deixa eu apagar aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui para você. Se fosse AU, olha aqui, tá assim, ó. Né? Quando ele sai da letra, é ai. Ah, tá. E o visarga ali. Se fosse AU, seria outra barrinha com as 2 anteninhas. Tá. Tá bom? Essa confusão vai perdurar um pouquinho. Muito bem, vamos ver a terminada em I, como é que fica. Ó, Kavya poeta. Quero falar com o poeta. Eu junto um na, Kaviná. Né? Kaviná, com o poeta, pelo poeta, através do poeta. Aí a gente vai ver, dentro de uma história, de um contexto, como a gente melhor forma de traduzir para o português. Né? Cavi é poeta, vamos lá, vamos ver. Capi, capi é macaco. Com o macaco, capinar. Pelo macaco, capinar. Agora, o dual, é só botar o bião. Aí não precisa, é só juntar esse bião aqui. Pelos 2 macacos, com os 2 macacos, através dos 2 macacos. E o plural, cavi, birria. E olha o S final que virou visarga também, tá vendo? É cave mais bis. O S final vira visarga. Cave, birri. Pelos poetas, com os poetas, através dos poetas. Então, quando a gente vai estudar a declinação, é só a gente ver como é que em português, com que preposição a gente usa em português. Então, o terceiro caso é com esse tipo de preposição aí, com, por, pelo, através, que é o instrumental. O que ele foi para a floresta com o elefante foi um instrumental ali para ir para a floresta, né? Vamos ver o guru. Oi? É o objeto indireto nosso. Não, o objeto indireto nosso é o 4º caso. Para. Você usa com para. Ah, tá. É o próximo caso. Então, esse é instrumental. Nós não temos em português essa classificação. Isso é uma classificação sânscrita, e o latim permaneceu também, né? E não sei nas outras línguas, mas no latim permaneceu, tanto que eles chamam de instrumental no latim. No sânscrito é 3º caso, tritiá, chama-se tritiá, 3º caso, que em português você usa com, por, pelo, através, com essas preposições. Agora, no nosso objeto indireto, é para. Né? Ele levou a comida para casa, objeto indireto. Então, vamos ver guru. Guru é igual o kavya lá, é só juntar um na. Né? Guru,
Na verdade, seria isso aqui, né? É o N normal com A. Mas vocês estão vendo que aí está um N com cerebral? Aí eu vou arriscar perder vocês como alunos. Eu já perdi aluno. Quando chegou nessa regrinha que eu vou falar com vocês, meu aluno falou assim, não, para, pelo amor de Deus. Toda vez que tiver um R, depois eu vou dar essa regra, um N antecedido por um R, o N vai virar cerebral, por isso que é Guruná. Só que se tiver E. No Capi, por exemplo, não tem R, então ficou um N normal. Guru tem um R, então virou... Depois eu vou explicar mais essa regrinha. Guruná, tá? Depois do R tem um U, não interfere, não? Não interfere, mesmo que viva. Tem umas outras letras, mas são consoantes. Depois eu vou falar essa regra. Mas geralmente não interfere, pode ser a qualquer distância. Mas se for terminar com U e não tiver R, aí é o N normal. É o N normal. É só se tiver esse R. São três letrinhas. Se tiver o R, se tiver o X, e se tiver o R vogal, se tiver o R, o S cerebral, ou se tiver o R consoante. Seguido do N, esse N vai ser substituído por N. Mas se não tiver essas letras antes do N, pode ser qualquer distância, tá? Não precisa ser grudadinho assim, não, porque está bem próximo. Depois a gente vai ver essa regra com calma. Por enquanto, é só para vocês entenderem por que esse N de Guruná está com cerebral. Pelo guru, com o guru, através do guru. Guru Bhyan, com os dois gurus, através dos dois gurus. E Guru Bhi, pelos gurus, com os mestres. Os discípulos foram com os mestres Guru Bhi. E Pitri, que é pai, fica Pitra, você vai juntar um A, e aí a gente já viu o Sandi, né? Aquele Sandi, vai ficar Pitra com o pai, Pitribian com os dois pais, Pitribhi com todos os pais. Então, só uma apresentação, e na aula que vem a gente vai se deter, mas eu ainda vou mandar um exercíciozinho com o segundo caso, tá? Para vocês, só para um trabalhinho de casa, mas na aula que vem a gente vai fazer exercício do terceiro caso, para vocês entenderem mais um pouquinho, e depois a gente vai partir para os exercícios. Tá bom? O nome desse terceiro caso, como é que escreve isso? Tritya. Está aí, ó, está em cima, na apostila. O TR, pontinho embaixo. Pontinho embaixo. E longo, ti, ya, a longo. Tá, perfeito. Depois a gente vai voltar a ele. Tá bom? E as nossas frases vão começar a aumentar, né? Tá bom? Alguma dúvida a mais ou todas? Não pensem naquele N cerebral por enquanto. Esquece. Como faz? Fazem surdo, esquece. Aprender em surdo é assim. Segurar. Esquecer é assim. Então, esquece aquele N. Depois a gente vai voltar a ele, tá? É verdade, tive um aluno que parou de estudar. Depois ele voltou, foi só um impacto inicial. Depois ele levou um susto. Aí, não, pelo amor de Deus. Igual eu, que fiquei anos sem estudar. E alguns meses depois ele voltou. Foi mais rápido que eu, então. Meus impactos duram anos. Pois é. Então, vamos lá. Vamos cantar o cântico final, então. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om.
Namastê. Beijo. Namastê, Boa até a semana para vocês. Qualquer Igualmente. coisa, vamos nos comunicar. E eu vou vendo essas curiosidades sobre sânscrito, a história do sânscrito, eu vou mandar para você depois, vocês, tá? Ótimo. Entrou um quadro preto aqui, que eu não sei porque que entrou aqui, mas tudo bem. Esse, Tá bom. Anabela, Tchau, gente. Boa semana. Oi, fala. esse exercício da página 7 é do terceiro caso? Mas não é para fazer. Bom, você pode fazer, que você já teve contato. Mas depois é que a gente vai fazer com calma, Não, tá? eu espero o seu exercício que Tá, vai ser. mas tá bom? Para depois Tá. vocês fazerem. Tá bom, obrigada. Tchau, Tchau. gente. Tudo de bom, Tá bom. tá? Gente, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom. Qualquer coisa,